Então, continuamos, nós estávamos falando da reclamação do cliente. Ouvir atentamente tudo que o cliente tem a dizer. Começa pela reclamação. Gestão de reclamações envolve a excelência é consequência de esforço, humildade. Durante o processo de criação e treinar seu time de atender a empresa é o feedback do cliente. Lembra que nós falamos bastante sobre esse feedback, essa reclamação do cliente, e a gente deve agradecer quando o cliente faz uma ação. Eu sei que muita gente não gosta, mas é essencial, agradecer. Como a gente falou que a gente tem que ser cordial, tem que ser gentil, muita gentileza, então no feedback bom, do feedback da parte bem, o agradecimento ao cliente. Lembra-se de que, segundo Philip Kotler, maior nome do marketing no mundo, grandes clientes não reclamam, simplesmente vira as costas e não retorna a nós. Se o seu consumidor está em contato com você, ele é sua marca. Agradeço o Philip aí de marketing do mundo. Então ele fala que a grande parte dos clientes acaba não reclamando e não retorna mais. Ou seja, serviços da empresa ou produto. Ela não retorna nunca mais. É hora de a gente reclamar, porque ele está agradecendo. Então essa satisfação. Então, ou seja, agradecer ao cliente por isso. Explique o lado da empresa com calma. Nem sempre o consumidor tem razão. Em muitos casos, os problemas são provenientes da utilização incorreta do produto ou pela má compreensão por parte do comprador. Esta é uma das etapas mais delicadas. Afinal, é inútil ouvir e compreender o problema se você não souber explicar ao seu público a causa do aborrecimento. Durante esse processo, podem surgir duas situações. Cliente insatisfeito, com razão ou sem ela. A regra básica em uma gestão de reclamações eficiente é interagir com pessoas nervosas de maneira a calma, falando com firmeza e com empatia em relação ao assunto relatado. Isso faz com que seus clientes notem o excesso da própria conduta, retomando o controle. Então, lembrando bem que o cliente nem sempre tem razão. Muitas vezes, algumas empresas pregam que o cliente sempre tem razão. Mas, em alguns casos, nesses casos de produtos ou serviços, quando algum produto que a gente sabe que o cliente, por exemplo, vamos citar um exemplo mais próximo para vocês. É um celular. Por exemplo, você compra um celular e você, na hora de colocar o celular para carregar, então a forma que você colocou, em vez de você colocar com calma, talvez você danificou aquela entrada de carregamento. Aí o que acontece? Você pega e vai trocar o produto, porque o seu celular não está carregando. É isso? Sim, então dessa forma, o cliente nem sempre tem razão, porque foi um erro do cliente e ele vai até a empresa onde ele comprou aquele produto, ou seja, o celular, que é o nosso exemplo, ele vai até a empresa fazer o quê? Reclamar que o produto não está carregando. E o que vai acontecer? A pessoa tem que ela tem que falar com a pessoa com calma, com firmeza e empatia. Também não pode atender o cliente bravo, nervoso, falando que o cliente está errado, que isso, que aquilo. Não pode. Então, quando você falar tudo isso com o cliente de modo firme, se colocando no lugar dele, com calma, ele vai entender. E no final, ele vai acabar até falando que ele próprio que estragou. Ou seja,
Só que você não pode ir contra o cliente. Como nós falamos ali, nem sempre ele tem razão, mas é muito importante essa parte, né? Então, a gente falar com o cliente, esperar ele reclamar, né, como nós falamos, e explicar quais são os procedimentos da empresa, como funciona, com calma vocês explicarem para ele. Seja ágil na apuração da ocorrência. Após ouvir o consumidor, é hora de solucionar o problema. A rapidez é indispensável para contornar a situação e não perdê-lo para a concorrência. O Código de Defesa do Consumidor determina até 30 dias corridos para analisar e responder às queixas. Mas o ideal é resolvê-las o quanto antes. Acione o departamento competente para tomar as medidas cabíveis no menor prazo possível. Caso o problema seja direcionado para assistência técnica, comunique o cliente e faça o possível para que o serviço seja realizado com urgência. Quando as pessoas notam o esforço da marca em atendê-las com rapidez, a intensidade da insatisfação diminui drasticamente. Ou seja, se você informar o seu cliente que o produto dele está com defeito, que ele vai mandar para uma assistência técnica, que você que vai tomar todas essas iniciativas, o cliente vê que você é um atendente esforçado. Ou seja, você se esforça para manter o nome da empresa. Então, nesse sentido, você pode ser ágil na apuração da ocorrência, ou seja, na apuração de tudo aquilo que aconteceu com o produto do seu cliente. Estabeleça um acordo. Dificilmente uma reclamação vem à tona. Quando uma pessoa retorna à empresa ou aciona um canal de contato para reclamar, é porque existe alguma coisa errada, né? Então, com certeza, alguma coisa deve estar de errado. Faça de tudo para que o cliente não propague críticas negativas em redes sociais, principalmente. Porque hoje em dia, quando se propaga alguma crítica à empresa, a gente tem até um ditado que diz que quando são notícias ruins, as notícias ruins voam e as boas demoram para chegar. Então, nesse caso, as críticas negativas também, com a rede social, então chega bem rápido. Com a internet, se tornou-se mais fácil avaliar o número de queixas que as marcas recebem. Sem contar que processos de pequenas causas geram prejuízos financeiros e colocam a reputação da marca em xeque. Ou seja, com a internet hoje, a gente vai comprar algum tipo de produto, por exemplo, então a gente pode ir lá ver se aquela marca tem muitas queixas, se aquela marca dá muito problema, se aquela marca é uma marca que sempre dá assistência técnica. Então, dessa forma, é mais fácil hoje em dia da gente comparar alguns produtos, né? Então, esses processos também tem algumas empresas que não ligam muito, mas tem muitos processos também que geram prejuízos financeiros ao que é a empresa, ou seja, a reputação da empresa. Então, pessoal, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso, daí nós terminamos essa parte do módulo auxiliar administrativo 1. A aula de amanhã a gente vai fazer uma revisão, uma retomada dos tópicos que nós trabalhamos nesses dias. E alguma dúvida, se vocês tiverem, anotem as dúvidas na hora que estiver assistindo os vídeos, que depois nós tiraremos as dúvidas de vocês, né? Tiraremos as dúvidas online de vocês. Então, dessa forma,
Muito obrigado pela atenção de vocês.